alunos da oitava série do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 3, volume 3 do Aprender Sempre, da oitava série do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1. Relembrando o texto de divulgação científica. Atividade 1. Considerando as particularidades que estruturam o gênero textual artigo de divulgação científica, complete a tabela abaixo. Características do texto científico. A estrutura e o conteúdo. Então, a estrutura, introdução, apresenta a ideia central e tem a utilização de uma linguagem formal e objetiva. O desenvolvimento apresenta argumentos para defender ou refutar um conceito ou teoria. Tem uma utilização de uma linguagem formal e objetiva. Objetivos baseado em fatos, não pode haver ambiguidades. Tem uma utilização de uma linguagem formal e objetiva. Conclusão. Então, retoma a ideia central e conclui de acordo com os argumentos apresentados. Tem a utilização de uma linguagem formal e objetiva. Referências bibliográficas. Informações diretas e comprovadas. Tem a utilização de uma linguagem formal e objetiva. Atividade 1. A imagem a seguir é um exemplo das pinturas paleolíticas. Observe com atenção e responda as questões. Então, essa é a pintura paleolítica. A pedra escolhida para a pintura tem como característica o tom escuro, enquanto as imagens apresentam um tom mais claro. Qual foi a técnica do autor ao efetuar essa escolha? Resposta. O autor dessa pintura provavelmente tinha como intuito dar destaque para o evento narrado por ele dentro de sua produção, constatando claro e escuro. B. Quais figuras você conseguiu identificar nessa fotografia? Resposta pessoal, mas você deve compreender que existem figuras humanas e representações de animais no mesmo espaço. C. Você acredita que o autor dessa pintura tinha algum objetivo ao executá-la? Justifique a sua resposta. Então, com base na leitura feita anteriormente, você deve constatar que o intuito da elaboração de pinturas rupestres era o de eternizar um evento ou narrar uma história. Aula 2. Pesquisador das linguagens 1. Atividade 1. Os artigos produzidos por vocês nos proporcionaram diversas informações novas e que possibilitaram a ampliação do nosso campo de conhecimento. Com base na leitura do artigo científico do seu colega, responda: A. Qual a temática principal do texto? Então, resposta: o texto tem como temática principal o estudo da arte paleolítica. B. Qual o objetivo central do texto lido? Então, resposta: o texto tem como objetivo central divulgar pesquisas proporcione a reflexão sobre o surgimento da linguagem, tendo como base a arte paleolítica e suas características essenciais. C. Quais apontamentos e argumentos foram positivos e favoráveis para defender a ideia central do autor? Então, a resposta deve variar de acordo com a produção textual feita por você, estudante, que estiver analisando. Entretanto, é necessário que você se conheça os instrumentos linguísticos de validação do discurso, com citações, exemplos e argumentos. D. Qual a conclusão que o autor chegou ao final do texto? Você concorda com ele? Então, a resposta deve variar de acordo com a produção feita por você, estudante, na qual você vai analisar. Entretanto, espera-se que vocês, estudantes, sejam capazes de identificar a ideia central trabalhada, embasando-se nos argumentos apresentados para decidir se a opinião do colega contempla ou não suas ideias. Arqueólogos estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. Pesquisa realizada na Amazônia conta com participação de doutoranda do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, 25 de 5 de 2017. Como terá acontecido a transição da vida nômade para o sedentarismo na Amazônia? Para responder a esta e a outras perguntas sobre os modos de vida das antigas populações indígenas, arqueólogos estão investigando, em parceria com os pesquisadores do Instituto Mamirauá, a mudança nas formas de habitar a Amazônia durante o primeiro
milênio antes de Cristo. A pesquisadora Marjorie Lima, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, compõe o grupo. Em abril, foi realizada atividade de campo em área de reserva Amanã, no Amazonas, para a coleta de informações com os moradores de comunidades ribeirinhas e análise das áreas onde será feita uma escavação arqueológica, programada para o segundo semestre deste ano. Arqueologicamente, sabemos que durante o período antigo, as pessoas se mudavam com maior frequência, não moravam em um único lugar por muito tempo. A partir desse período, vemos que em algumas regiões isso começa a mudar e as pessoas começam a morar por mais tempo em uma área. Elas tornam-se então mais sedentárias. Em alguns casos, começam a formar os solos de terra preta, comenta Marjorie. Os diferentes vestígios arqueológicos estão no acervo do Laboratório de Arqueologia do Instituto Mamirauá em análise pelos pesquisadores. E na próxima parte, eu lerei um pequeno trecho dessa pesquisa. Apesar de sabermos que nesse momento as pessoas começaram a ocupar os lugares por mais tempo, não sabemos ao certo como isso aconteceu. Se elas formavam aldeias próximas, se ocupavam esse lugar por um tempo e depois escolhia outro para ocupar, se ocupava uma parte do ano, como o período de chuva, e em outros se mudavam mais. São muitas possibilidades, comenta a arqueóloga. De acordo com ela, os vestígios desse período são principalmente cerâmica fina, bem elaborada e resistente, com presença de pinturas vermelha, preta, alaranjada e amarela. Atividade 3. Após a discussão, anote as principais informações obtidas por meio da discussão, sistematizando-as em seus cadernos. Tarefa para casa. Tendo em mente a reflexão sobre o texto lido na atividade 2, traga para a próxima aula informações sobre um período histórico de sua preferência, selecionando descobertas artísticas importantes para a compreensão do desenvolvimento da humanidade no decorrer do tempo. Apresente em conjunto o contexto histórico e um resumo sobre o período referente. Consulte livros impressos ou faça pesquisas digitais online. Não se esqueça de selecionar citações de autores, obras e a bibliografia da pesquisa. Então, nessa atividade, vocês irão trazer informações sobre um período histórico de sua preferência, selecionando sua descoberta artística importante para a compreensão do desenvolvimento da humanidade no decorrer do tempo. Aula 3. Pesquisador das linguagens 2. Organize-se em grupos e compartilhe sua pesquisa com os demais integrantes, visando compreender as divergências e semelhanças presentes nas produções artísticas ao longo da história da humanidade, dando enfoque para a reflexão de como essas criações proporcionaram uma compreensão ampliada do estilo de vida de seus criadores. Com base no compartilhamento de ideias com os colegas, vocês devem efetuar uma sistematização dos dados coletados, comparando as informações de diferentes períodos históricos e as produções artísticas correspondentes. Então, vocês irão efetuar e sistematizar as informações coletadas. Então, vocês irão comparar as informações de diferentes períodos históricos e as produções artísticas correspondentes, entre os períodos selecionados, os elementos artísticos presentes nas escavações. A importância para essa descoberta da história é a relação com o período pesquisado pelo colega. Tarefa para casa. Retoma a pesquisa solicitada na aula anterior para que possa complementar com mais informações. Com base em livros e em pesquisas digitais online, fortaleça sua pesquisa buscando por informações complementares referente ao período estudado. Pontos importantes. Busque por fontes confiáveis. Não se esqueça de referências bibliográficas. Anote frases importantes para utilizá-las como referência. Mantenha o foco no seu período histórico e explore outros elementos além das construções artísticas, dando enfoque para todo tipo de produção humana importante para a compreensão de sua construção. Então, nessa atividade, basicamente, vocês irão complementar mais a fundo as informações obtidas pela sua pesquisa, com bases em livros e em pesquisas digitais, com referência ao período estudado por você. Aula 4. Organizando o fluxo da história. Atividade 1. Com base nos dados obtidos em suas pesquisas,
nas aulas 2 e 3, somando as reflexões feitas durante os debates e de acordo com suas observações pessoais, elabore organograma coletivo, visando a estabelecer um planejamento teórico para sua produção textual. Então, o tema central da pesquisa, o período histórico 1, o período histórico 2, o período histórico 3 e as conclusões e relações. Então, os objetivos das aulas é estruturar um fluxograma para auxiliar na compreensão da linha do tempo histórica, organizar e compreender as informações coletadas na pesquisa de modo reflexivo, verificar diferentes meios de compreender o processo de desenvolvimento humano e relacionar as informações anteriores com novas perspectivas de escrita e abordagem do tema. Atividade 2. Debata com seus colegas sobre a temática da pesquisa feita por você, tendo como objetivo complementar as informações coletadas. Sintetize no espaço a seguir os levantamentos e aprendizados novos obtidos por meio dessa conversa. Então, nessa atividade, vocês irão debater com seus colegas, tendo como objetivo complementar as informações coletadas. E você pode colocar logo nessas linhas os aprendizados novos obtidos por meio dessa conversa. Aula 5. Planejando a escrita de um artigo de divulgação científica. Atividade 1. Preencha o quadro com base no organograma produzido na aula anterior, de modo que tenha os elementos básicos para o texto que você produzirá na aula seguinte. Para tanto, troque ideias com os colegas de seu grupo, mas cada integrante deverá fazer seu próprio registro, a fim de fortalecer as informações a serem apresentadas no texto. Ele terá como tema a relação dos estudos da evolução humana por meio das criações do homem, tendo como referência o seguinte questionamento: como as criações de nossos antepassados nos permite conhecer a história deles? Por quê? Então, o que apresentar na introdução para prender a atenção inicial e situar o leitor, preparando-o para o desenvolvimento da leitura. Então, vocês deverão organizar nesse tópico as informações que usarão para introduzir o assunto. O que deve estar presente no desenvolvimento do texto para apresentar as novas informações, explicá-las, embaçá-las cientificamente, a fim de que o leitor possa se apropriar desse conhecimento, mesmo não sendo especialista da área. Então, vocês farão a apresentação dos elementos criados pelo homem, apontando a importância dessas produções no cotidiano de nossos antepassados. É importante conceitualizar para o leitor as condições da vida daquele determinado período e as dificuldades enfrentadas, por exemplo, a máquina de Antícera, que possibilitava prever eventos como eclipse, que causavam alvoroço na comunidade até o momento de sua explicação como um fenômeno natural que poderia ser previsto. Datas das escavações, período de descoberta, resumo de estudos aprofundados, citações de funcionalidade ou que sejam pertinentes para a construção de uma ideia concreta. O que escrever na conclusão de modo a ser apresentados os resultados alcançados em relação a como os nossos antepassados nos possibilitaram compreender a sua história e por quê? Então, vocês deverão concluir ressaltando a importância das criações de nossos antepassados, tecendo relações com os dias de hoje e como determinadas ideias evoluíram com o passar do tempo. Deste modo, vocês efetuarão reflexões sucintas sobre o processo evolutivo das criações e da sua relevância atualmente. Exemplo: o concreto romano, que serviu com base nas construções, serviu como base para a elaboração do concreto presente nos dias de hoje, garantindo a evolução do nosso modo de construir casas mais duráveis. Quais argumentos sustentarão o ponto de vista apresentado? Então, vocês devem se utilizar de argumentos baseados em fatos e reflexões pessoais. É importante explicar o contexto histórico, o objetivo criando como especulação a utilização dessa criação e como ela reflete atualmente. Com essas informações, o leitor deve compreender a importância e provavelmente validar seu ponto de vista. Quais pesquisadores contribuíram para a sustentação do ponto de vista? Então, vocês deverão apresentar os pesquisadores que fundamentaram seus estudos, como antropólogos, arqueólogos,
cientistas e até mesmo integrantes de equipes responsáveis em museus. Aula 6, produzindo o artigo. Chegou o momento de darmos a forma para a nossa pesquisa. Vamos elaborar um artigo de divulgação científica com estrutura dissertativa argumentativa que tenha como base os nossos estudos sobre as evoluções humanas por meio das criações, tendo como referência o seguinte questionamento: como as criações de nossos antepassados nos possibilitam compreender a sua história? Por quê? Fique atento às estruturas do texto científico, vistas anteriormente. Utilize a tabela presente na primeira aula, pois nela contém informações sobre a estrutura e como o conteúdo deve estar disponível dentro do seu texto. Recomendações para a produção textual. Atente-se para as características de um texto de caráter científico presente na tabela da aula 1. Lembre-se de, a todo momento, estar atento para a temática. Comprove seus argumentos com base em suas observações durante nosso processo de pesquisa científica e nas referências que podem e devem ser citadas de acordo com as regras vistas anteriormente. Lembrando, é para vocês fazerem uma estrutura dissertativa argumentativa que tenha como base os nossos estudos sobre a evolução humana por meio das criações. Então, tendo como referência sobre o questionamento feito, como as criações dos nossos antepassados nos possibilitam compreender a sua história. E por quê? Lembre de que todo o texto possui introdução. Você apresenta as informações que serão tratadas no texto e os pontos que serão levantados. O desenvolvimento, então você defende as suas ideias com base em fatos e argumentos. E a conclusão, você finaliza sua linha de raciocínio, apresentando soluções para a temática, retomando o que foi dito na introdução. As citações devem estar marcadas e recebendo os devidos créditos. Coloque a fonte das informações, ano e autor. Exemplo: em abril foi realizada atividade de campo em área de reserva Amanã, no Amazonas, para coleta de informações com os moradores de comunidades ribeirinhas. O texto deve ser elaborado em uma folha à parte. Aula 7, revendo as ideias e organizando estruturas. Atividade 1. Efetue revisão do texto produzido pelo colega. Atente-se para questões estruturais, levantando. Aula 7. Revendo as ideias e organizando estruturas. Atividade 1. Efetue revisão do texto produzido pelo colega, atentando-se para questões estruturais levantadas no início da aula para o seu professor. Recomendamos que deixe a tabela da aula 1 como referência para sua correção. Tenha em mente os seguintes pontos para efetuar sua correção. O texto atende à temática, as citações foram feitas de modo correto, a norma padrão está presente na construção textual, os argumentos estão bem elaborados, os fatos da pesquisa foram expostos de forma coerente, a conclusão está bem estruturada. Atividade 2. Com base nos apontamentos da sua dupla, faça as alterações no seu texto. Aula 8. Espalhando o conhecimento. Atividade 1. Chegou a hora de expor as suas ideias. Opção 1. Com base na plataforma selecionada pelo professor, publique seu texto em conjunto com a sua turma e compartilhe o link por mídias sociais para seus colegas e até mesmo familiares e conhecidos. Outra opção, caso seja possível, organize com a ajuda do seu professor e dos colegas uma revista eletrônica ou antologia em formato de e-book. Opção 2. Caso não haja possibilidade de uso de ferramentas digitais para a divulgação do material, textos produzidos e outros, você pode construir, em parceria com os colegas, um mural em espaço adequado na escola utilizando cartolinas e canetas coloridas. Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.